A paz do Senhor. Eu vou trazer aqui um pouquinho da minha experiência, um pouquinho dos meus estudos e bastante da palavra do Senhor. Certa vez o pastor Silvio veio aqui dar uma palavra num domingo, eu me identifiquei muito com ele, porque ele disse que quando ele está dando a palavra, as pessoas cochilam, né, pastor? Aí é engraçado que comigo acontece a mesma coisa. Eu acho que eu tenho a voz muito mansa, né? E as pessoas vão ficando sonolentas. Mas eu orei por vocês, para que vocês não durmam, amém? Aí todo mundo ficar acordado, né? Irmãos, para mim sempre é uma grande alegria falar de Jesus. Eu sinto a presença dele em todos os momentos, mas quando eu começo a falar de Jesus, parece que ele vem, fica aqui, ele sempre está do meu lado, mas fica mais presente, né? Ele é o Filho de Deus amado, ele é o Salvador, né? Morreu na cruz para nos salvar, né? Jesus é um exemplo de vida que todos deveriam conhecer e seguir. Ele é o Rei, o Senhor, e ele é o caminho. Ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E vejam como Deus é generoso, né? Deus criou tudo que tem no mundo, Deus criou o céu, a terra, o que tem na terra, embaixo da terra, né? Com a perfeição tremenda. Às vezes eu fico observando a criação e eu fico admirada de ver como Deus pensou em cada detalhe. Outro dia eu estava com a minha netinha lá no rancho, lá quando fica a noite é lindo demais. A gente apagou as luzes e eu falei para ela, vamos olhar para o céu. E ela olhou, estava uma lua bonita. E eu virei para ela e falei assim, você já pensou por que a lua não cai na terra? Aí ela virou para mim e falou assim, vovó, é porque foi Deus que fez. Eu falei, é verdade, e Deus é perfeito. Deus criou tudo em 6 dias. Quando ele viu que estava tudo feito, tudo perfeito, aí ele criou o homem. Ele fez o homem. E ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E a Bíblia ensina que Deus também criou a família. Tudo que Deus cria é perfeito, é ou não é? É perfeito. Então a família também é o que está no coração de Deus e também é uma criação perfeita. Deus criou a família como uma parte do seu plano, né, para a humanidade. Ele queria que o homem existisse em tudo aquilo e desfrutasse da criação. E ele instituiu o casamento e a família, né? E a Bíblia ensina, lá em Gênesis, vem ensinando para nós como foi que Deus pensou que seria a vida aqui nesse planeta, na Terra. E lá em Gênesis 1, 26, 27, ele diz que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gente, eu fiquei assim, quando eu fui estudar essa palavra aqui, para a gente trazer aqui, eu nunca tinha observado que é assim, façamos o homem à nossa imagem. Eu falei, uai, mas não foi Deus que criou? Aí eu fui lá no hebraico, eu falei, não, eu tenho que saber se alguém traduziu errado isso aqui. Deveria ser, faço o homem à minha imagem, né? Não, mas façamos o homem à nossa imagem. Então eu falei, só pode ser uma pessoa aqui falando com Jesus, ou duas, né? Porque não é Pai, Filho e Espírito Santo? Não é tudo a mesma coisa? Eles trabalharam junto desde a fundação dos mundos, das coisas, tudo. Isso é perfeito, né, irmãos? E Deus também, conforme eu falei, criou a família, né? Porque, ainda continuando em Gênesis vem contando toda essa história para a gente. O Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, uma parceira, uma companheira. Porque ele viu, né, gente, o que é do homem sem a mulher? O homem precisava da mulher, né? Porque um homem sem uma mulher do lado, uma mulher que edifica o lar, uma mulher que apoia, uma mulher que incentiva o homem,
o homem sai do caminho, é ou não é? É difícil você ver um homem sozinho que se deu bem, né? Então, precisa da companheira. Por isso que Deus falou, eu já sei, vou ter que criar uma mulher para ajudar esse homem. E assim ele fez. E aí, ele institui o casamento. De que forma? Lá em Gênesis ainda, 2:24, ele fala, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, o casamento, gente, é uma união sagrada. É uma união que está no coração de Deus. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. A gente não é perfeito? A gente não pode nunca achar que o casamento não é algo que vem do Senhor. É algo que estava no coração de Deus. Então, a gente olha para tudo isso que ele criou e a gente vê que Deus sustenta tudo que ele criou. Ele não largou e abandonou, não. Ele está ali presente, sustentando a criação da forma como ele imaginou e criou. E hoje, agora entrando mesmo no tema que eu quero trazer para vocês, eu quero falar sobre a família de Jesus. Eu gosto de estudar a família de Jesus, né? E eu li o livro de Lucas, tem várias passagens, mas eu gosto muito dessa de Lucas. Ele vem contando uma história para Teófilo. Quem era Teófilo? A gente não sabe, na Bíblia não diz, mas eu acho que devia ser alguém a quem ele devia algum tipo de prestação de contas ou de satisfação, porque ele começa a contar para Teófilo o que tinha acontecido para que Teófilo soubesse. É como se ele estivesse mesmo prestando conta, sabe? Eu sinto assim, eu não sou muito uma profunda conhecedora de Teófilo, acho que nem tem muito estudo sobre ele, mas eu imagino que fosse, talvez um patrocinador dele. E ele é citado em Lucas e em Atos dos Apóstolos também. Então, Lucas vem dando um testemunho da gravidez de Isabel. Isabel, a mãe de João Batista. Então, ele vem contando, né, que o Zacarias foi abordado pelo anjo Gabriel, quando ele estava lá dentro do templo, e aí ele falou para o Zacarias, Zacarias, sua esposa vai engravidar. E aí Zacarias desdenhou, né, ele falou, está doido, anjo. Minha mulher é velha, eu sou velho, a gente não tem como gerar um filho. E aí o anjo falou assim, você está duvidando da palavra do Senhor, você está duvidando de Deus? Então você vai ficar mudo, você não vai mais falar, você vai ficar quietinho, até que o milagre aconteça, até nascer seu filho. E aí ele sai de lá do templo, sai mudo, as pessoas ficam admiradas com aquilo, tal. Mas aí começa a história que eu quero contar para vocês, né? Que eu quero ler, né? E comentar. No sexto mês de gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Olha só, Maria devia ter entre 13 e 16 anos. Naquela época, a jovenzinha, ela era prometida desde que nascia, já tinha lá o marido dela separado por família, etc. Era um costume da época. Então, ela devia ter essa idade. Vamos dizer, então, que ela tinha, assim, 14 anos, vai. Nem 13, nem 16, 14 anos. E aí, chega um anjo para essa adolescente, uma jovenzinha, né, na adolescência, entrando na adolescência, porque a adolescência, gente, vai até 25 anos, mais ou menos, né? Nós, seres humanos, os bebês humanos, nascem incompleto. Eles nascem precisando continuar a ser nutrido para poder crescer e se formar. E o sistema nervoso central é a última coisa que termina de ficar pronto. Algumas pessoas, como as mulheres, elas ficam maduras mais cedo, os homens um pouco mais tarde. Outras pessoas nem amadurecem, né? O resto da vida ficar imaturo, né? Mas a faixa que a gente considera para dizer que o cérebro está pronto é entre 18
e 25 anos. Maria tinha 14. O que ela podia ter formado? Porque o corpo humano é feito por Deus desde o início, a mesma coisa, não mudou. A gente não ficou digital ainda, a gente ainda é positivo e negativo, né? Então, a gente tem que esperar esse tempo. Então, ele chegou para Maria, aí Maria olhou para o anjo, falou assim, e aí, Gabriel? Isso que você está falando para mim aí, você parou para pensar? Você acha, Gabriel, que eu vou ficar com essa barriga grande, cheia de estria, que eu vou ficar com meus peitos mole, caído, para ter um filho? Você acha, Gabriel, que eu vou ter condição de cuidar desse filho? Não inventaram nem a internet ainda. Como é que eu vou dar um tablet para ele se distrair, quando eu não tiver paciência com ele? Não tenho celular, eu não vou ter como distrair ele. Foi isso que Maria falou? A Maria virou para o anjo e fez uma única pergunta. Como acontecerá isso se eu sou virgem? Foi a única pergunta que ela fez. Ela não pôs mais nenhum obstáculo. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aí Maria respondeu, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. É lindo isso, né, gente? A obediência a Deus. Maria se submeteu, ela não fez nenhum questionamento. Ela aceitou a maternidade porque ela foi criada para isso. Nós, mulheres, fomos criadas para a maternidade. A gente não foi criada para ficar competindo com o homem adoidado. Homem não tem útero, homem não tem seio. Quem faz isso é a mulher, isso é uma função da mulher. E foi criado por Deus. Nós não podemos fugir disso jamais. Nós não podemos achar que a gravidez é um fardo, é um peso, é um presente de Deus para as nossas vidas. E aí Maria cumpriu aquilo que Deus tinha designado para ela. Gerou o filho nasceu, ela teve, eu fico imaginando, né, Maria dando à luz, parto normal, sofreu as dores do parto, amamentou seu filho, cuidou do seu filho. E José? Quando José ficou sabendo dessa notícia, falou, tá doido, eu não vou ficar com essa menina não. Vou pegar outra novinha, não é assim? Quero saber dessa, não, essa está grávida. Não quero saber dela, não quero saber dessa criança. Eu vou procurar outra. Foi isso? José sabia que o filho não era dele, né? Mas ele tinha a promessa do casamento com a Maria. E ele ficou numa dúvida, um duelo, uma coisa interior. E ele sabia, né, que Maria podia ser apedrejada por causa disso e podia ser morta. Naquela época era assim. E ele ficou pensando, e ele tomou uma decisão. Eu vou deixar Maria em segredo, em silêncio, para não prejudicá-la. Ele foi muito, muito compadecido dela. Ele pensou muito nela. Apesar de não ser ele o pai, ele teve consideração por ela. Ele teve misericórdia dela. Todo homem hoje faz isso, é ou não é? Engravida a mulher e fica junto dela e assume, né? E aí, ele foi com essa ideia dormir e o anjo também apareceu para para José, desculpa. E disse, Maria, sua noiva, está grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu marido, sendo justo e não querendo envergonhá-la publicamente, resolveu deixá-la secretamente. E o anjo disse em sonho, José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E o anjo confirmou que a gravidez de Maria era um milagre divino. E que revelou que ainda que Jesus seria o filho, né, que ela estava gerando, seria o salvador do mundo. O que José fez? Obedeceu. Era Deus falando com ele. Ele entendeu a mensagem.
E ele acatou a mensagem. Hoje em dia, a coisa mais difícil que tem na nossa sociedade é a gente acatar a palavra do Senhor e seguir. O que nos leva a sofrimento, a dor, a desespero. José, quando despertou do sono, acreditou naquilo, foi e tomou Maria como sua esposa. Casou com a Maria. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali, mas era obediente e servia a Deus. E foi assim que José se tornou o pai terreno de Jesus. E o menino nasceu, e Maria amamentou, e ela era reconhecida. Jesus, certa vez, passando entre as pessoas, ele estava pregando para algumas pessoas, aí uma mulher na multidão falou assim, levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Olha só a importância, né, que é a mãe para o filho, né? Ela gera e amamenta, cuida. Esse casal, Maria e José, cuidou dessa criança desde que nasceu. Com 8 dias foi circuncidado, com 40 dias foi apresentado no templo. E assim, Jesus foi crescendo num ambiente familiar, um ambiente estável, harmonioso, de fé, né? De devoção a Deus. E ele crescia em sabedoria e graça, não é isso que a palavra traz? Então, desde cedo, Jesus foi educado segundo as tradições judaicas. E era conforme era exigido na lei. E eles obedeceram. E como qualquer família judaica, eles seguiram tudo que a Bíblia dizia, eles foram obedientes à palavra. Todos os anos eles iam a Jerusalém, e olha que legal, José ensinou Jesus a trabalhar, o que faz a gente entender que houve uma convivência entre pai e filho, que o pai ensinou a profissão dele para o filho, e isso tornou de Jesus também um carpinteiro. Ele tinha essa profissão e ele era reconhecido por essa profissão. Lá em Marcos 6 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem entre nós? O que quer dizer isso? Que ele tinha uma família, que ele foi criado e educado dentro de uma família. José e Maria levaram Jesus para o Egito, cuidaram de Jesus. Então, esse ambiente familiar foi que fez com que Jesus crescesse em sabedoria e graça. Diz assim, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e em graça. O que quer dizer se desenvolveu em sabedoria? Significa que ele se desenvolveu intelectualmente. E ele aprendeu isso dentro da casa dele, com os pais dele, com a família dele. Ele cresceu fisicamente, ele cresceu em estatura. Então ele foi nutrido, foi alimentado, ele recebeu tudo o que ele precisava receber. E ele tinha graça para com Deus, ou seja, ele tinha um relacionamento com Deus, assim como ele tinha um relacionamento com as pessoas, porque ele cresceu em graça para com Deus e graça para com os homens, ou seja, ele era um rapaz educado, né? Mas mesmo naquela época, era difícil educar, porque criança é criança e adolescente é adolescente. Não tem jeito de você pegar uma criança e falar para ela, seja mais adulto. Não vai ser. Criança é criança. E embora os tempos tenham mudado da época de Jesus para cá, esses comportamentos sempre foram manifestados. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá no meu trabalho, eu recebo jovens de 18 anos e jovens de 72 anos. Todos usuários de droga e dependentes de droga. E eu fico olhando para eles, pessoas maravilhosas, que se perderam em algum momento na vida, e pergunto, onde foi que o caminho desviou? Onde foi que essa pessoa se perdeu? Em que momento? Porque nasceu criança, limpinho, preparadinho para ser formado, mas não foi possível isso com eles. Por quê? O uso de drogas, irmãos, na adolescência, é um problema que está diretamente relacionado a alguns fatores. É complexo, não é tão simples, mas predominantemente à educação familiar, ao ambiente social, aos fatores emocionais e a fatores genéticos. A adolescência é uma fase de transição. Não é nem criança, não é nem adulto. O jovem não sabe para que lado corre, não tem uma referência, não tem uma direção.
E é onde ele está procurando independência, ele quer se libertar, ele quer ser ele mesmo, ele quer ter identidade, ele quer ser aceito no meio onde ele vive. E sem uma base familiar sólida, esse jovem vai se tornar vulnerável às influências de amigos, à curiosidade e à pressão social. Ele vai ser levado que nem o boi dentro da manada. Para onde a manada vai, o jovem vai. Se falar que é para cá, vamos fumar cigarro eletrônico, ele vai. Se falar que é para lá, não, vamos pegar aquela menina lá que não sei o que, ele vai. E assim ele vai. Se não tem uma base familiar sólida, ele vai para onde o vento soprar. E na educação, gente, a gente não pode negar que é uma obrigação, que é um compromisso e uma responsabilidade dos pais. E a Bíblia é muito clara quando ela fala: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Instruir. O que é instruir? Instruir, gente, não é transmitir conhecimento, mas é modelar o caráter. O caráter é formado na primeira infância até os 7, 8 anos, por ali. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Forma o caráter. O que é o caráter? É a coluna dorsal da direção daquela vida, é quem ela vai ser. Uma criança que é exposta à violência doméstica, que fica vendo o pai brigar com a mãe brigar com o pai. Uma criança que fica vendo a mãe pegar o dinheiro escondido do pai, que vê o pai beber e fazer qualquer coisas absurdas dentro de casa, bater na mãe ou espancar os filhos. Uma criança que cresce nesse ambiente, acreditem, irmãos, tem uma transformação nos seus genes, na expressão genética no comportamento dela. Isso chama-se epigenética. O ambiente faz com que o DNA dele se expresse de uma outra forma, se modifique. É muito sério, irmãos. Essa criança vai crescer uma criança ansiosa, vai crescer uma criança insegura e revoltada. Você pensa que ela não viu você xingar o cara lá no trânsito? Você pensa que ela não viu você mentir? Dizendo que estava doente? Ah, fala que eu estou doente. Ou você pensa que ela não viu você tomar um comprimidinho para dormir? Ah, hoje eu não quero lidar com os meus próprios problemas. Hoje eu não estou a fim de encarar a minha vida. Então hoje eu vou tomar um comprimidinho para dormir. A criança está vendo isso. Ela vai crescer. Não significa isso, sabe, gente, que a criança vai ser igual ao pai ou à mãe. Mas vai sofrer um impacto biológico e um impacto psicológico importante. Que se ela não for conduzida, ela vai se perder. E aí você fala assim: nossa, eu dei de tudo para o meu filho. Eu fiz tudo por ele. Fez mesmo. E ele é o reflexo do que você fez e do que você não fez. Efésios 6,4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que ele quer dizer aqui? Evita criar os filhos de forma autoritária. Você vai corrigir seu filho, mas você não é o rei da razão. Você não pode chegar para o seu filho e falar: eu não quero que você faça isso. Mas por quê? Por que não? Eu ensinei para minha netinha dizer assim para o pai e para a mãe dela: não, não é a resposta. Não vale, não. Você precisa, sim, explicar e ser coerente com o que você explica. Não fica dando desculpa para a criança. Hoje eles nascem com 2.0 no cérebro. Vocês já perceberam? A criança hoje está mais ligada do que a gente. Você não pode pretender iludir e enganar uma criança. Eles vão perceber e vão reproduzir isso, porque você é o modelo deles. Eles vão te copiar. Se você não gosta de cozinhar e tem preguiça e leva seu filho lá no McDonald's, por exemplo, ele vai ficar obeso, porque ele vai te acompanhar mais tarde.
Ele vai ficar dependente dessa gordura, dessa coisa que vicia, do açúcar, e vai correr para McDonald's. Vai ficar gordinho, vai ter problema de saúde. E como é que a epigenética, né, essa coisa que eu acabei de falar para vocês aqui, pode afetar a criança e mais tarde o adolescente? A gente tem um eixo no cérebro que se comunica com uma glândula que a gente tem aqui sobre os rins, que promove a produção do hormônio do estresse. A gente precisa desse hormônio para levantar, para fazer as coisas, para correr do cachorro quando vem atrás da gente. A gente precisa dele. Agora, a estimulação constante desse eixo vai trazer algumas consequências, né? Altera a produção desse hormônio. Se a criança é muito exposta à violência doméstica, a coisas que estressam ela, e isso vai tornar essa criança um jovem impulsivo, um jovem com ansiedade e agressivo. Aí você leva o cara no médico, fala, meu filho tem TDAH. Doutor, dá um jeito, dá um comprimidinho para ele me deixar em paz, porque eu não dou conta, nem dando tablet para ele, agora ele fica quieto. Mas você não se olha, você não traz para você a sua responsabilidade. Não é culpa, tá, gente? Ninguém aqui é culpado. Muitas vezes a gente também não teve isso. Mas olha para você. Não é sua criança, seu adolescente, que está desse jeito à toa. Você não pôs limite neles. Você não educou eles. A mudança epigenética, ela reduz a expressão de um gene que é ligado ao controle emocional. A criança fica, e o adolescente fica totalmente descontrolado. Porque descontrolou esse eixo, esse hormônio está lá toda hora botando ele para cima. Pensa, esse hormônio é aquele que quando você vê um leão, ninguém nunca aqui viu um leão, né? Mas quando você vê um leão, você olha para ele, ele olha para você, aí você decide, eu vou morrer, vou ficar quietinho aqui, ou eu vou correr, ou vou lutar com ele, ou eu vou correr. Esse é o hormônio do estresse. E a criança está com esse hormônio circulando o tempo todo, porque ela está com medo de voltar para casa, ela está com medo do pai bater na mãe, da mãe brigar com o pai, e do irmão fazer alguma coisa, ela está apavorada. Mesma coisa o adolescente. O que eu vou fazer na minha casa se ela só tem briga? Mas existe, conforme, né, a gente falou aqui, um Deus misericordioso que pode reverter isso. Através do amor, do respeito, da oração, através de um diálogo aberto, afetuoso, é possível, né? Através do exemplo que você dá dentro da sua casa. Eu vejo muitas esposas, mães, pais, chegarem para mim e falar assim, por que eu não vou poder tomar minha cerveja dentro da minha casa? Quem tem que mudar é ele que é o dependente químico. Eu não tenho problema. Então vai, então toma lá dentro da sua casa, vê se o cara aguenta. Ele vai te acompanhar. Depois não chora. E temos que prestar atenção, gente, quando nossas crianças e nossos jovens precisam de atenção. Se eles estão tristes, estão chorando, o que está acontecendo com eles? Ah, é mais uma coisa da adolescência, isso é bobagem, isso passa. Será? Será que seu filho não está com um grande dilema? Se vai fumar maconha ou não? Será que seu filho já não fumou maconha e está pensando como é que vai te contar e você não dá importância? Será que você está ligado nisso? Quando há falhas na educação, os adolescentes adotam uma busca por refúgio, uma busca de identidade. E onde é que eles vão encontrar isso? Adivinha? Lá na mão do traficante, não é verdade? Na mão das companhias erradas, não é? Então, essa falta de estrutura, gente, torna os jovens mais vulneráveis a tudo. A pornografia, a jogos, a drogas, a tudo. A educação, irmãos, começa no berço. Educar não é mandar para a escola. Não é mandar para a escola. A escola ensina. A escola transmite conhecimentos estruturados. Ele vai aprender a ler e escrever. Ele vai aprender português, matemática, não é? É isso que ele vai aprender na escola. Em casa,
ele vai aprender valores, os seus valores. Quais são os seus valores? O que é valor, professora? Valor é amor, afeto, respeito, responsabilidade. Seu filho tem responsabilidade com ele? Ele cuida das coisas dele, você deixa? Você deixa ele arrumar o quarto dele? Você exige que ele tire o prato da mesa quando ele come? Porque você pode exigir, sabia? Que você é autoridade dentro da sua casa? Você pode sim exigir. Então você educa seu filho e aí ele vai da família para a sociedade. E lá na sociedade, essa educação que ele recebeu em casa se completa. Aonde? Na escola, na igreja, no convívio com os amigos. Ele é uma pessoa educada. E ele vai levar esses valores lá para fora. E quando alguém oferecer droga para ele, ele vai lembrar desses valores. Ele vai lembrar, pode ter certeza que ele vai lembrar. Então, cabe aos pais dar essa direção para os filhos. Então, é fundamental que você, pai e mãe, reconheça o seu papel. Se você não fizer, quem é que vai fazer o YouTube, o TikTok? Para quem que você está terceirizando a educação dos seus filhos? Que trabalho que dá, né, gente, educar? Porque criar, a gente cria frango, galinha, cachorro, passarinho, a gente cria. Mas educar é o pai e a mãe. Ah, mas não tem pai, não tem mãe. Sempre tem alguém que pode educar. E nós devemos ajudar a mudar a realidade do mundo. Estava aqui conversando antes do culto com o pastor Aldenor, falando das guerras, falando da miséria que está no mundo. E aí ele falou assim, puxa, como é que chegou nesse ponto? Gente, olha só para a família como é que está. Tudo está influenciando a família. É novela, é filme, são coisas, né? Esses movimentos que tem por aí, dessas ideologias. Você já foi lá na escola do seu filho saber o que estão ensinando para ele? Ou você é daquele pai e daquela mãe que vai brigar com o professor quando ele chama a atenção do seu filho? Achando que o seu filho é santo? Quem é seu filho quando ele não está na sua presença? Você sabe? Você conhece ele? Não, meu filho, professor nenhum vai dizer o que meu filho tem que fazer. Claro, se estiver ensinando que é sexo, se estiver ensinando que ele é homem, tem que ser mulher, que ele é mulher, tem que ser homem, você tem que intervir mesmo. Mas se estiver corrigindo um comportamento inadequado, você tem que contribuir com esse professor, procurar saber o que está acontecendo. Então, a gente, né, comparando a educação que Jesus teve com a educação dos nossos filhos hoje, é muito diferente, claro. E essas mudanças que aconteceram dos anos 60 para cá, quem nasceu nessa década de 60, 70 e 80, é uma geração que se libertou. Tinha pílula, tinha liberdade de expressão, ninguém precisava estudar, ninguém precisava trabalhar, era paz e amor. Só viviam de sexo, drogas e rock and roll. Quem é que se lembra dessa fase? E isso está se refletindo hoje. Isso é consequência daquilo lá que todo mundo achou engraçadinho. Olha como os jovens estão, né, saindo da caixa, né? E está culminando nisso que nós estamos vendo hoje. Hoje, essa geração está demonstrado cientificamente, está com o QI menor, está diminuindo a inteligência, a capacidade intelectual está menor. Consequência da sociedade moderna que a gente vive. Naquela época de Jesus, os pais tinham autoridade, é ou não é? Eu sou antiga, tá, gente? Eu não sou velha, não, mas eu vou falar uma coisa minha. Quando meu pai olhava, a gente não falava absolutamente nada. A gente saía da sala. Sabe por quê? A gente não podia ficar na conversa de adulto. O que tinha uma criança a ver com a conversa de adulto? Não podia. Minha mãe, ela fazia assim, ó, batia o pé. A gente já entendia. O que era isso? Respeito. Era um pouco de medo também, mas era bom. Mas respeito. Eu estava comentando aqui, né, numa outra oportunidade, que na escola, o professor entrava na sala, a gente ficava em pé, respeito àquela pessoa que ia nos transmitir conhecimento, respeito.
Hoje o professor apanha dentro da sala de aula. E o pai e a mãe acham que o filho é valente. Nossa, meu filho vai ser gente. Falta de respeito. E qual é o impacto, né, disso, né? São crianças desobedientes, né? Crianças, jovens, eu falo crianças, mas inclui também os jovens, que se arrebentam nas drogas, né, procurando um sentido para a vida. Hoje a gente vê muito pai negociando com o filho. Vocês já viram isso? Eu fico olhando isso, eu falo, nossa, ele está com medo do filho. Está com medo. Medo do quê, gente? Você é autoridade dentro da sua casa. A falta de limite gera filhos inseguros e desobedientes. Eles são mais suscetíveis às influências externas, porque ele não tem influência dentro de casa, ele não respeita você. Ah, mas agora ele já tem 16 anos, nossa, eu não sei mais o que fazer. Você continua sendo pai e mãe deles. Você continua sendo a autoridade na vida deles. Você continua sendo responsável por eles. A responsabilidade é sua. Se ele é isso, ele é aquilo, a responsabilidade é sua, pai e mãe. Os pais evitam hoje corrigir seus filhos. Existe aí um tititi por aí, que você não pode corrigir, que você não pode pôr de castigo, que você não pode. E quando você não corrige seu filho, ele cresce sem direção clara. Ele não sabe nem para onde ir. Ele vai aonde o vento soprar, conforme eu falei. Aquele que convencer ele, ele vai. E ore para que seja uma pessoa do bem. A ausência da correção leva a um comportamento desregrado, gente. Hoje você vê jovens, e eu recebo pessoas lá até com mais de 30 anos, que se recusam a arrumar a própria cama. Pessoas que não tomam banho, pessoas que não têm higiene com o corpo, né? O corpo não é o templo do Espírito Santo, não se cuidam. Não é? São jovens que foram criados sem direção, né? E a Bíblia fala muita coisa que a gente deveria observar, né? Porque a família, gente, ela tem um papel fundamental no ensino bíblico, né? Você lê a Bíblia para sua criança, na hora que ela vai dormir, ou você prefere que ela fique no TikTok até dar sono? Vendo filminho, o filminho educando o seu filho e você achando que está tudo certo. Há uns tempos atrás, na minha época, né, a gente tinha uma necessidade. Minha mãe levava muita gente para a igreja. Era importante para a família que a gente fosse. Eram 5 filhas. Era importante ir para a igreja. Hoje não, hoje a prioridade é ir para a escola, para ter sucesso acadêmico, para se dar bem na vida, para ser um bom profissional. E o ensino espiritual, ó, estão tirando Deus das escolas, estão tirando Deus dos lugares. As pessoas dizem que o Brasil é um país laico. Mentira, isso é mentira do demônio. O Brasil é um país cristão. A sociedade moderna ridiculariza esses valores que eu falei agora há pouco. Se você vê um jovem honesto, ele está fora da turma. Esse cara aí não dá para andar com a gente porque ele é honesto. Não serve para andar com a gente. Falta de respeito. Você já viu? Eu fico assim, às vezes, eu pego um transporte, um metrô, algum transporte público, ou qualquer em outra situação, você vê a criança e o adolescente sentado no celular, e um senhorzinho em pé, uma senhorinha em pé, ele é incapaz de levantar e dar o lugar para aquela pessoa. Por quê? É maldade dele? Ele nem está sabendo, porque ele não foi orientado, ele não foi educado. Ele não recebeu educação. O pai e a mãe não ensinou isso para ele. Por isso que ele faz isso. Os jovens, hoje, sem esses princípios morais, sem responsabilidade, sem senso de justiça,
E nós temos exemplos assim maravilhosos, né? O nosso país está cheio de exemplos de justiça, né? Uma justiça que é difícil de engolir, né? Que a gente olha para essa justiça e fala, cadê a justiça? Mas existe uma justiça que você ensina dentro da sua casa. A lealdade. Lealdade, gente. Coisa mais bonita. Você ser leal, ser fiel. Você poder deitar e dormir. Coragem moral. O que é coragem moral? Coragem para enfrentar o cara que fala assim, fuma esse aí, dá um tapa. Não, não quero. Pô, você é careta, hein? Oh, você não serve para andar com a gente. E ele ter a coragem moral de falar, é isso aí, amigão, é você que não serve para andar comigo. Porque eu sou separado, porque eu sou educado, porque eu sou amado, porque na minha casa tem diálogo, porque eu gosto de voltar para casa, porque meu pai e minha mãe se amam, se dão bem, mesmo nas adversidades, porque a vida não é um mar de rosa todos os dias, ninguém ia aguentar também, né? Todo dia ser feliz. Tem que ter um probleminha. Então o jovem gosta de voltar para casa. Agora, se ele vai chegar em casa e encontrar problema, imagina, ele vira ali na quebrada e vai para as quebradas. O excesso de liberdade e a falta de responsabilidade faz com que o jovem busque experiências muito perigosas, incluindo pornografia, drogas, jogos ilícitos, né, que viciam. Porque não tem responsabilidade nenhuma. O filho faz alguma coisa, corre o pai e a mãe lá para tirar ele da encrenca. Não deixa o cara sofrer a responsabilidade do que ele fez, não deixa nem ele saber o que ele fez. Outro dia uma mãe chegou para mim e falou assim, ai, doutora, meu filho foi preso, me ajuda. Eu falei, não, deixa ele lá uns 3 dias. Não, pelo amor de Deus, ele vai morrer. Eu falei, não, morrer ele estava lá nas drogas. Deixa ele arcar com as consequências do que ele fez. É importante para ele. Quando você livra seu filho de alguma quebrada, de alguma responsabilidade, você está dizendo para ele assim, você não presta para nada, você não sabe nem resolver sua vida, deixa que eu resolvo. E a vida inteira ele vai deixar que você resolva. E problema seu, porque você ensinou exatamente isso para ele. Deixa, ele brigou na escola, você só vai proteger ele, você só vai amparar e acolher ele, mas as consequências ele tem que arcar, ele tem que passar, porque é isso que faz a gente crescer. São as experiências que a gente vive, que vai formando aqui na nossa cabeça, no nosso cérebro, as conexões necessárias para te tornar forte, um cidadão, uma pessoa do bem. E o uso de drogas pode ser prevenido. Porque conforme a gente está vendo aqui, né, gente? Eu estou falando daquilo que eu vivi, do que eu errei. Eu estou falando de mim aqui, de tudo que eu errei. E das consequências que eu tive que arcar. E eu estou falando também de pessoas às quais que eu interajo hoje. E das consequências que elas estão pagando. E quando eu faço uma anamnese, assim, para fazer uma retrospectiva, eu vou lá na infância, eu falo, aí você vem trazendo, e você vê a fotografia da falta de educação. Não, mas eu pus meu filho numa excelente escola. Meu filho frequentou as melhores escolas da cidade, teve as melhores roupas, eu dei tudo para ele. Deu. Não faltou nada? Não, eu tinha que me matar de trabalhar. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E quem era que ficava com o seu filho? Você, mulher, quando decidir ter um filho, para e fala, vou fazer um período sabático. Eu vou abdicar de emprego, vou abdicar de estudo, vou abdicar de carreira e vou me dedicar à maternidade. Por pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos você vai conseguir formar um bom caráter no seu filho. E ele vai levar isso para o resto da vida. E quando lá na frente, você fala assim, então isso vai impedir que ele use drogas? Não vai. Não vai. Porque o mundo jaz no maligno, a oferta de drogas está cada vez maior. Não vai. Porém, você vai conseguir resgatar ele lá do meio do inferno e vai trazer ele de volta para a luz do Senhor. Porque você foi diligente, porque você abriu mão dos seus interesses e se dedicou à sua família, a família que foi pensada e foi gerada por Deus. E se o seu adolescente está rebelde, impõe a sua autoridade. Faça valer o seu poder de pai e mãe, sem abusar do seu filho, porque existem pais abusadores.
É importante que você, pai e mãe, reconheça o seu papel. Se a gente quer mudar o mundo, se a gente quer que parem todas essas mazelas que a gente está vendo aí fora, nós precisamos começar agora, dentro de casa. Isso vem na parte que eu escrevi assim, e agora, o que eu faço? Que já passou. É possível voltar, é possível recuperar, é possível restaurar, é possível. Primeiro, se você mudar. Não adianta você querer que o outro mude, você não tem esse poder. Esse poder não está nas suas mãos de fazer com que o outro mude. O poder está nas suas mãos de fazer você mudar. E quando você muda, tudo à sua volta muda. É incrível, parece magia, né? Mas não existe magia. É pura realidade, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Se você seguir o que está escrito na Bíblia, você fala, que coisa chata. Mas você vai ter pais, você vai ter filhos, você vai ter netos. Então, o que fazer? Nós devemos ensinar nossos filhos que o corpo deles é o templo do Espírito Santo. Por droga, por coisas no corpo, não se cuidar, se largar, não dormir, não comer direito, se prostituir e deixar que as coisas aconteçam conforme os outros querem, a manada. Isso não é bom para ele, porque o corpo dele é perfeito. Vocês não imaginam os detalhes que Deus pensou para fazer o nosso corpo funcionar. Eu sei que muita gente estuda, mas a maioria não estuda isso. É perfeito, gente, é lindo demais. Cada órgão no nosso corpo é de um jeito e tem uma função, não é legal? Cada coisa que Deus colocou dentro de nós funciona de jeitos diferentes e todos interconectados. Perfeito. Então, cada coisa que você coloca para destruir isso é pecado. Você está pecando. Ensina que Jesus é o alicerce da vida dele, do seu filho e da sua vida, da sua casa e do seu lar. Ensina, fala de Jesus. Jesus é maravilhoso, gente. Quando falo em Jesus, eu me emociono. Ele é lindo. Fala de Jesus para as crianças de uma forma que ela entenda, de uma forma que ela tenha acesso. Não complica, não. E se você não sabe, procura saber. Se você não tem informação, hoje está fácil conseguir informação. Vem aqui, fala com os pastores. Tem bastante pastor nessa igreja. Eles estão todos aqui à disposição da igreja. Vem trocar ideia com eles, vem falar com eles que eles vão te orientar. Resgate os princípios bíblicos dentro da sua família. Reforça o vínculo familiar. Existe um estudo, aliás, vários estudos pelo mundo, querendo pesquisar como é que a gente pode fazer para que os jovens parem de usar droga. E teve assim uma coincidência, que eu não chamo de coincidência, é que a família que faz pelo menos uma refeição com todos os membros, ou café da manhã, ou almoço, ou jantar, mas que junte e reúna, sem celular, pelo amor de Deus, e que em torno de uma mesa converse com seus filhos, pergunte como é que foi o dia, fale do seu dia. Essa família, os filhos, a probabilidade de ir para as drogas diminui sensivelmente. Na Islândia, o uso de drogas diminuiu em torno de 80%. Por causa disso. Simples, né? Bem simples. E ensina os limites. Seu filho tem que ter limite. Se você não der limite para o seu filho, o mundo vai dar. Ou não. E ele vai até se arrebentar, de alguma forma. E cabe a você pôr esses limites, porque é você que está lá dentro da sua casa, comandando a família, mulher, homem. Indo agora para o encerramento, eu queria trazer aqui para a igreja o Salmo 127, do versículo 3 ao versículo 5. O versículo 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos não são frutos do seu esforço, são presentes de Deus. A Bíblia diz que os filhos são uma recompensa. O que foi que você fez para ser recompensado com um filho? Para pensar.
É uma retribuição que Deus te dá. Quantas mulheres, quantas famílias desejam ter filhos e não têm? No entanto, você tem, você foi recompensado, você foi gratificado e não está cuidando. E não está cuidando. O 4 diz: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. É uma metáfora que indica que os filhos são instrumentos de Deus poderosos quando eles são direcionados. E continua assim no 5. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Deles quem? Dos filhos. O que é aljava? Aljava é aquela bolsa que o arqueiro usa, né? Usava. Hoje só quem faz esse esporte tem. Onde ele coloca as flechas, né? Aqui a Bíblia está comparando, né, o homem que tem a aljava cheia de flechas. Cada flecha que o arqueiro tira, ele mira, respira fundo, né? Não sei se vocês já viram como é que é. Ajeita o ombro, mira o alvo e lança a flecha. Então, assim como esse guerreiro depende de suas flechas para atingir seu alvo, assim são os pais que vão encontrar nos seus filhos o apoio para a sua continuidade e para a continuidade da sua família. Você vai envelhecer, tenha certeza disso. E quem é que vai cuidar de você? Se você não tiver seus filhos, seus netos, como é que vai ser? Vai para um asilo? Para onde é que você vai? Irmãos, cada vez está mais claro para mim, que trabalho com pessoas que estão com problemas com drogas, que é na família que está a solução, não é em outro lugar. E a família tem o dever de trazer para a igreja. Não existe outro caminho. Quando você vê alguém roubando alguém, na televisão passa muito isso. Quando você vê alguém matando alguém. Quando você vê alguém mentindo descaradamente na televisão. Pode ter certeza que aquela pessoa não teve pai e mãe que o instruísse. Pode ter pai e mãe que o amam. Mesmo esse que mata, tem uma mãe chorando por ele. Mas ele não recebeu valores espirituais, valores morais, valores éticos na sua casa. E você, que está aqui e que está ouvindo, repassa isso para sua vizinha, para sua tia, sua prima, sua irmã, para sua redondeza. Incentiva nessas palavras. Traga para a igreja para aprender como educar, filho. Não é como criar, não. Como educar. E o adolescente, ele vai te respeitar e não vai se tornar uma pessoa rebelde quando for adulta. Que nós possamos resgatar essa disciplina resgatada com base no Senhor. E que nós possamos assumir com seriedade a nossa missão de sermos pais e mães dos filhos de Deus, aqueles por quem Jesus também morreu na cruz. Eu gostaria de convidar a igreja a orar comigo. Se puder ficar em pé. Irmãos, a família é o berço onde Deus nos colocou. Que nós possamos entender isso e buscar na palavra do Senhor orientação para lidar com os problemas que a sociedade vem trazendo e só vem se agravando. Amém, irmãos? Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, embaixo da Tua autoridade, Pai, eu coloco aqui todas as famílias diante de Ti, Pai. Senhor, fortaleça, Pai, cada líder dentro de uma família, cada pai, cada mãe, Senhor, dá-lhes estratégia, Pai. Dá-lhes, Senhor, autoridade, Senhor, tira o medo,
o medo de não ser amado pelo filho, porque vai repreendê-lo. Tira, Senhor, a vergonha de esconder a verdade dos filhos, Pai. Permita, Deus, que haja um diálogo franco, amoroso, compreensivo, e que esse pai e essa mãe, ou essa autoridade dentro desse lar, Pai, possa, Senhor, ter a sua visão, a visão de águia, Pai, para direcionar como flecha, Senhor, esse jovem, essa criança, Pai, para que ele cresça em graça, em sabedoria, em estatura, Pai, para que a família de Jesus, Senhor, seja o exemplo que nós desejamos. Que todas as famílias possam te conhecer, Pai, e saber do seu amor pela família. Que seja, Deus, o berço de uma nova geração. Aqui, Senhor, foi cantado 2 músicas, Pai. A primeira falou muito forte. A igreja nunca foi vencida. E nós, como igreja, nós temos essa autoridade de transformar a nós mesmos como pessoas, para podermos ajudar nossos filhos e ajudar com que eles sejam também transformadores de uma sociedade, Pai. A hora que eles forem lançados como flecha numa escola, lançados como flecha lá num departamento público, lançados como flecha em qualquer lugar aonde ele estiver, ele seja, Senhor, a representação daquilo que Jesus nos ensinou: o amor, o respeito e o próximo. Que o Senhor Deus possa estar agora amparando aquelas famílias que se encontram, Pai, sem direção, sem saber como fazer. Que eles possam, Deus, ser iluminados, Pai, pela Tua palavra, pela Tua direção, o que fazer nesse momento de dor, de tristeza e de desamparo. Que eles encontrem em Ti, meu Pai, a solução, assim como eu encontrei. E que eles saibam esperar, Deus, pela Tua providência, Pai. Tira da mão deles o autoritarismo, tira da mão deles o abuso, que eles possam, Senhor, reconhecer neles mesmos onde eles precisam melhorar, e que isso edifique cada lar aqui representado. Eu te agradeço, Pai, por ter essa oportunidade, e que essas palavras, Senhor, possam alcançar o coração daqueles, Pai, que necessitam. Eu louvo a Ti e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.